Convido então o senhor José Gabino, da Abrad. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Fernanda. A todos. Bom, pelo que nós já vimos aqui, o assunto não é simples, né? E não é de fácil solução, né? Mas a gente acredita que tem que ser enfrentado, ou seja, tem situações realmente que são situações esdrúxulas aí que a gente deveria tratá-las o mais rapidamente possível. Existem outras mais complexas e pode dizer que, digamos assim, vai exigir mais tempo de maturação, de investigação, né? Por parte das distribuidoras também, vocês já ouviram algumas aqui, ou seja, existem ainda alguns entendimentos diferentes sobre alguns aspectos, né? Um deles, por exemplo, é sobre qual o limite adequado que deve ser, onde é que nós vamos ter a fronteira naqueles casos em que temos aquelas subestações mais complexas e qual é que é o ponto ideal que seria o limite entre a transmissora e a distribuidora, né? Mas existem outras questões que a gente pode comentar aqui, porque realmente afeta de uma forma geral a todas as empresas, né? Um ponto dele que está colocado lá, ou seja, existe uma proposta da ANEEL que o prazo seja de 3 anos e que as empresas entendem o seguinte: para algumas pode até atender o prazo de 3 anos, mas para outras não, porque a realidade das empresas são muito diferentes, né? Uma outra questão é o tratamento dos custos também, né? Ou seja, já foi citado por alguns representantes aqui, ou seja, o que está escrito na proposta lá não reflete realmente a realidade e a necessidade das empresas, né? Com relação à questão dos prazos, a gente poderia, só para a gente lembrar aí, ou seja, uma diferença óbvia, a situação, digamos assim, que a ANEEL conhece melhor do que nós, aí, de cada uma das distribuidoras que estão sendo afetadas, né? Distribuidores que estão em situação de equilíbrio do ponto de vista operacional, do ponto de vista econômico-financeiro, que poderia, digamos, assumir mais facilmente. Outras não, que realmente tem uma situação bem mais difícil, né? 16 dessas empresas foram chamadas pela ANEEL para desenvolver um plano de resultados, né? Esse plano de resultados existe investimento, existe gastos, aumento de gastos operacionais e tudo mais, que acaba exigindo foco das empresas no curtíssimo prazo. É um plano de 2 anos que ela tem que se dedicar a isso, né? Trazer essa incorporação agora pode criar ruído aí que vai dificultar o trabalho delas, né? O outro é o caso citado daquelas que vão passar pela prorrogação de concessões, né? A proposta que está colocada aí, ela é bastante severa e essas empresas correm o risco de, em função de um processo de incorporação de ditos, comprometer esse processo de renovação das concessões, né? E como resolver isso? O que a gente entende é que a ANEEL deveria definir um limite, um prazo maior, com extensão maior. Até aquele prazo ali teria que haver a incorporação. E cada empresa teria que fazer a sua proposta em função da sua realidade. Teremos que tratar caso a caso. A gente não imagina definir um prazo igual para todas as empresas, né? Dada essa diferente de realidade, né? Um outro aspecto é a questão do tratamento dos custos, né? Ou seja, não tem forma, ou seja, a distribuidora vai ter que fazer um investimento e esse investimento não vai ser reconhecido de imediato, e aí a gente tem uma situação bastante esdrúxula, né? Tem uma situação de uma transmissora que está terminando de construir, fazer uma obra qualquer aí. A partir do momento que ela colocar em operação, ela passa a receber a RAP. Aí a gente diz, não, a distribuidora vai lá e ressarce ela daquele investimento e não recebe nada disso, só vai receber a partir da revisão, né? Receber um valor deflacionado, depressionado, porque esse valor vai estar perdendo aí, ou seja, ano a ano vai estar sendo reduzido, Ou seja, não tem lógica nesse processo, né? Além dos custos operacionais também, que já foram citados aí, né? Aquele memorando lá da SGT, que deu uma opinião diferente da SRD, que tinha uma direção, digamos, do reconhecimento de custos, pelo menos os custos operacionais, a SGT foi, no nosso ponto de vista, simplória de dizer, não, investimento distribuidor é a regra essa. Na revisão tarifária você reconhece. Mas a gente entende que esse é um investimento diferente. É diferente do investimento normal de expansão do mercado, para agregação, né, do sistema aí, de mais consumo. Não, esse aqui não agrega 1 kWh sequer. É simplesmente para assumir um ativo que era de outra empresa, né? Então, essa regra que está lá, a gente entende que tem que ter um tratamento diferenciado, porque é uma situação diferente, né? Para isso, então, ou seja, já foi colocado aqui pelo representante da Electro aqui, e a gente pode encontrar outras formas, ou seja, é possível fazer isso sem aumentar a tarifa para o consumidor de imediato, né? Ou seja, simplesmente reconhecendo que existe um custo e esse custo alguém vai estar pagando por ele, né? Até que você entre num processo normal de revisão tarifária, né? E aí registrando também a preocupação que o representante da CE colocou aqui também, ou seja, na hora que eu faço uma incorporação de determinado tipo de instalação, ela não reflete nos custos operacionais da distribuidora, né? Porque a distribuidora, você pega quilômetro de rede, enfim. Então, tem todos esses aspectos a serem considerados e é preciso que a distribuidora, então, tenha tempo de avaliar os impactos que esse processo vai ter para que essa incorporação seja feita sem causar problemas. Ou seja, nós queremos resolver os problemas que existem, não criar outros novos, né?
São esses os pontos de reflexão. Até o dia 31 nós devemos estar apresentando as considerações com mais detalhes aí. Obrigado. Obrigado, Gabino.